Quem já teve algum sonho estranho? Eu tenho vários. Inclusive, eu descobri recentemente, por causa do Nerdologia, que eu tenho um tal de paralisia do sono. Uma coisa que é tenebrosa. Eu vou dar uma breve explicação pra vocês entenderem. É basicamente tudo que é místico, Deus existem e blá blá blá. Pode ser ocasionado por esse sono, não que de fato exista. Pode ser que exista, depende também da sua crença. Não sei o que se passa pela minha cabeça, mas eu tenho esses sonhos e eu, inclusive, tenho sonhos consecutivos. O primeiro sonho que eu tive, que foi muito estranho, ele era um homem que ficava lá na minha rua, na casa de São Paulo. Sabe quando o céu tá meio vermelho, assim? Tava meio vermelho, o final de tarde. E eu tava andando na minha rua, e tem a rua e uma avenida. Eu virava uma avenida e atravessava pra chegar até o metrô. Aí tinha um cara, sabe aqueles caras que, tipo, levam papelão? Ele tava levando isopor. Eu lembro só que eu passava olhando, assim, pra ele e tal. E nisso que eu ficava passando olhando pra ele, eu esbarrei num cara assim, tá. Aí o cara, tipo, tava olhando meio assim, cabisbaixo, meio demoníaco, olhando assim. E ele tava segurando uma faca. Aí eu olhei pra ele, aí eu olhei pra mão dele. E quando eu vi a faca, eu saí correndo e fui pra essa avenida. Na avenida tem um ponto de ônibus. E eu chegava e ficava assim, socorro, me ajuda, ele quer me matar, ele quer me matar. E as pessoas simplesmente cagaram. As pessoas ficavam paradas como se eu não existisse, como se eu estivesse, tipo, num mundo paralelo e eu estivesse, tipo, gritando socorro e elas estavam paradas iguais. Tipo, nada estava acontecendo. Aí você vai falar, Natália, é estranho esse sonho. É um pouco estranho. Ele dá medo? Um pouco, talvez. Eu que tava vivendo ali, tava me dando muito medo. Só que ele é mais pavoroso ainda porque eu sonhei na semana seguinte a mesma coisa. Aí você vai falar assim, ok, 2 vezes, você ficou com isso na cabeça, te traumatizou um pouco. Dando uns meses depois, eu tive de novo esse sonho. Só que na parte que eu esbarrava no cara, tava vendo o cara de isopor, eu esbarrava no cara da faca. Aí ele, tipo, quando eu olhei a faca, ele sorriu pra mim e disse, oi, você lembra de mim? Tipo, a minha cabeça, na hora, fez assim, não acredito. Faziam meses, eu juro que era coisa assim de uns 4, 5, 6 meses depois que eu sonhei isso, sabe? Se não fosse, tipo, se cagando toda... Cara, eu achava que um dia eu ia conhecer esse cara. Você tem um roupão pra me aparecer aí e falar que você tá se cagando? Eu tenho um roupão de cetim. Assim, me diz uma coisa, você não saiu correndo? Não, eu saí correndo. Tipo, tudo aconteceu. Ele é bonito? Não, era medonho, parecia... Sabe aquelas pessoas sujas de terra em filme? Tipo, de filme... É urbano? Rural. Rural. É filme urbano, as pessoas estão no meio do nada. O cara tem o cabelo todo assim, meio... parece um espantalho, mas na verdade é uma pessoa. Tipo a gente antes de acordar e se arrumar pro vídeo. Tipo isso, é. Eu tive um sonho que eu sonhei durante muitos anos também. Eu morava num apartamento, acho que eu já falei isso em vídeo. Eu morava num apartamento e eu morava no térreo, na frente da porta de entrada. Eu sonhava que toda vez que eu chegava em casa, eu olhava o portão do prédio, aí eu olhava a porta de entrada, eu olhava a porta do meu apartamento, tava entreaberta. E aí toda vez que eu chegava pra empurrar a porta, eu acordava. Aí eu nunca Isso te deu consegui... medo? Não, isso me deu medo porque às vezes eu chegava de madrugada em casa e aí, tipo, sabe quando você, tipo, entra no portão e você fica olhando, tipo, putz, e se a porta estiver aberta? Porque eu morava com a minha mãe. Aí você já, tipo, pensa mil coisas. Alguém invadiu minha casa, minha mãe tá morta, pode ser alguma coisa, meu Deus. E eu nunca soube, na verdade, o que aconteceu. E eu tive esse sonho durante muitos anos que eu morei naquele apartamento. E depois que eu me mudei, eu cheguei a sonhar uma vez que eu abri a porta, aí acendi uma luz, tipo, alguém acendia uma luz e eu não conseguia ver nada. E depois disso eu nunca mais sonhei. Eu não sei se era exatamente, tipo, meio creepy, assim, você sonhar com isso. Teve um dia que eu acordei chorando. Já foi aqui e eu nem lembro do sonho. Eu só acordei chorando. Tipo. Ai, que horror. Aí, esse outro sonho que eu classificaria como paralisia do sono, cara, é bizarro. Eu tenho medo de ET, juro. Eu morro de medo de ET. Eu frequentei lugares que a história da cidade era muito sobre ET e sei lá o quê. Então eu sempre tive muito medo. Eu sei que é fácil você sonhar com alguma coisa quando você acabou de ver, sei lá, eu vi uma matéria de ET e tal. Só que nesse dia eu não tinha visto nada. Eu dormi só pra vocês entenderem, isso vai fazer total sentido depois. Eu dormi de barriga pra cima, assim, eu consigo dormir de barriga pra cima. Normal, assim, que nem o defunto, quase isso. Eu sonhei que eu tava saindo do meu computador e eu tava vendo coisas sobre ET no computador. Isso foi no sonho, não na vida real. Eu pegava, dormia, na mesma posição que eu dormi, no meio da noite eu acordava, assim, e tipo, tinham vultos, assim, em volta da minha cama. Independente de ser vulto ou uma pessoa desconhecida, a primeira reação é você fazer assim, eu fiz isso. Só que nisso que eu fiz isso,
eu senti, tipo, como se minha cabeça tivesse sido afundada no travesseiro. O meu corpo começou a flutuar, como se eu estivesse sendo abduzida de fato. Sempre que eu tinha algum pesadelo, eu gritava pra minha mãe, porque o quarto dela era super do lado. Eu falava, mãe, mãe, até minha mãe aparecer no quarto. Sabe aquela sensação que, tipo, eu preciso que minha mãe esteja aqui, porque eu não me sinto nem confortável. Eu tô com tanto medo que eu não me sinto confortável de sair do meu quarto, que é aquela minha zona de conforto, e ir no quarto da minha mãe e chamar ela. Então eu chamava do meu próprio quarto. E daí eu peguei, eu fiz isso no sonho. Eu falei, mãe, mãe. E quando eu dei o terceiro berro de mãe, a minha voz ficou abafada. Eles, tipo, abafaram minha voz como se eu estivesse debaixo d'água, entendeu? Então ficava assim... Eu não tava sufocando, mas eles só, tipo, abafaram mesmo. E aí meu corpo flutuava, até que, tipo, teve uma hora que eu tinha ciência que eu estava dormindo. Eu falei assim, não aguento mais sonhar isso, acorda. Aí eu acordei e eu tava com muita dor aqui na cabeça, muito. Sabe aqueles sonhos que as pessoas falam, ai, levei um tiro e acordei com dor, onde eu levei o tiro e tal? Era tipo isso. Aí, como se não bastasse, eu sonhei de novo. Quando eu já tava na parte do sono, eu já tava deitada na cama, exatamente como eu dormi. Só que dessa vez eu dormi de lado. Aí aconteceu todo esse mesmo processo. Afunda, aí o corpo flutua, aí chama a mãe, abafa. Dessa vez eu acordei com a dor aqui, ó. Um puta torcicolo, como se eu, de fato, tivesse sido tentado ser arrancada da cama. Eu surtei. Eu queria fazer N coisas, tipo uma regressão. Só que do sono. Só que do sono. É isso. Minha cabeça, ela é louca, assim, internamente. Eu tenho esses sonhos e não só sonho uma vez, como eu sonho uma segunda vez. Mas eu quero saber de vocês também qual foi o sonho mais bizarro que vocês tiveram. Eu também quero saber o que vocês acharam dos meus sonhos. Eu preciso da opinião de vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal e no canal da Paty, que teve uma participação prévia e também que me ajudou a gravar esse vídeo. Ela tá ali. É por isso que às vezes eu olho pra lá. Ela tá Eu tô sentada. aqui, eu sou a voz do além. Deus! Não esquece, claro, de deixar o seu gostei. Então é isso, até semana que vem. Tchau!